Galera, algumas moléculas ao redor do átomo central tem mais de 8 elétrons, tá? E com mais de 8 elétrons, surgem novas possibilidades de geometria. Eu vou mandar para você duas tabelas. Eu vou mandar um PDF com duas tabelas. A primeira tabela vai ser igualzinho essa que eu construí aqui com vocês, com um exemplo para cada geometria, tá bom? Com um exemplo para cada geometria. A primeira tabela. A segunda tabela que eu vou enviar, no mesmo PDF ainda, eu vou mostrar as outras possibilidades de geometria. Outras possibilidades de geometria com mais de 8 elétrons. Serão exemplos que terão octeto expandido. Exemplos que o átomo central terá mais de 8 elétrons. Independente de eu mandar essa tabela, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês 3 exemplozinhos de octeto expandido, mas eu quero que você olhe lá nessa tabela todas as possibilidades possíveis. A tabela está bem intuitiva, beleza? Então vamos lá. Exemplos com octeto expandido. Quais são os exemplos com octeto expandido? Ou seja, em que o átomo central tem mais de 8 elétrons. Vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo é a moléculazinha do PCl5. Isso mesmo que você entendeu. Eu tenho um átomo, ó, atenção, de fósforo, tá? Ao redor desse átomo de fósforo, eu tenho 5 átomos de cloro. Então eu tenho um átomo de cloro, outro átomo de cloro, outro átomo de cloro. Deixa eu só fazer o primeiro tracinho mais bonito. Eu tenho um átomo de cloro, outro átomo de cloro, outro átomo de cloro, mais outro átomo de cloro, mais outro átomo de cloro. Então ó, eu tenho 5 átomos de cloro. Note que ao redor desse elemento central, que é o fósforo, eu tenho 5 nuvens eletrônicas. Além disso, além de ter 5 nuvens eletrônicas, tá? Que eu vou pintar aqui de rosa. Além de ter 5 nuvens eletrônicas, eu ainda tenho 5 ligantes. Com 5 nuvens eletrônicas e 5 ligantes, essa geometria recebe o nome de bipirâmide. Essa geometria vai receber o nome de bipirâmide trigonal, tá bom? A geometria vai receber o nome de bipirâmide trigonal. Na tabelinha que eu enviarei para vocês, tem essa pirâmide bem desenhadinha lá, então vai ficar fácil de você enxergar isso, tá bom? Aqui eu só vou dar para você 3 exemplos mais básicos, mas lá nessa tabela tem todos os exemplos possíveis. Embora eu estou dando para você 3 exemplos mais básicos, são os exemplos que você precisa entender para entender a tabela, tá bom? Com esses exemplos aqui você consegue entender a tabela e entender qualquer outra questão relacionada a esses exemplos com octeto expandido, que é importante que você conheça, tá bom? Não tão importante quanto essa primeira tabela, tá? Não tão importante quanto, mas também importante, beleza? Vamos lá, mais um outro exemplo de octeto expandido. Outro exemplo de octeto expandido é na molécula do SF6. Eu tenho um átomo de enxofre ligado a 6 átomos de flúor. Ó, um átomo de flúor, outro átomo de flúor, um outro átomo de flúor, um outro átomo de flúor. Gente, presta bem atenção. Isso aqui tá tudo no mesmo plano, tá? Então é como se fosse uma cruz deitada, tá? Como se fosse uma cruz deitada. Com todos os ligantes aqui com o mesmo comprimento, tá? Porque são todos átomos de flúor, ligação simples. E aí, perpendicularmente, eu coloco um eixo, tá? Perpendicularmente eu coloco um eixo e ligo um flúor em cima, um flúor embaixo. Se você observar bem, isso vai parecer o quê? Um octaedro, tá? No desenho que eu vou enviar para você lá nessa tabelinha, isso está bem claro. Qual a geometria que eu vou ter aqui então? Uma geometria octaédrica. Por questões das minhas habilidades com desenho, eu prefiro tentar não desenhar um octaedro aqui, tá bom? Mas se você quiser tentar enxergar, se você quiser tentar enxergar, com esse flúor daqui de cima, eu tenho uma face. Ó, os flúors lá de trás, com o flúor de cima, tem uma segunda face. Do lado direito, esses 2 flúors com o flúor de lá de cima, tem uma terceira face.
E do lado de cá, né, o lado da frente, com o flúor de cima, tem uma quarta face. Só que essa parte é só a parte de cima. Na parte de baixo, isso tudo se repete, tá bom? Ó, isso tudo se repete. Então, portanto, eu vou ter, ó, 8 faces, tá bom? Eu vou ter 8 faces. Na parte de cima eu desenhei 4. Isso se dobra, é como se fosse uma pirâmide de base quadrada, tá? É como se fosse uma pirâmide de base quadrada, justaposta na sua face de baixo com uma outra pirâmide de base quadrada. Por isso que a gente fala que é octaédrico, ok? Não parece muito um octaedro, porque minhas habilidades de desenho são maravilhosas. Eu sei disso. Bom, a próxima molécula que eu quero te dar um exemplo, tá? É o XeF4. Tá? O XeF4 é um átomozinho de xenônio que normalmente não gosta de reagir, não gosta de combinar, porque ele é um gás nobre e, portanto, inerte. Mas com o flúor, que tem uma elevada eletronegatividade, em condições especiais, ele consegue reagir, tá bom? E ele pode formar moléculas como XeF2, XeF4 e dependendo até mais, dependendo das condições de energia e a quantidade de flúor disponível. Então eu tenho um átomozinho de xenônio, ok? E esse átomozinho de xenônio ligou com 4 átomos de flúor. Todos no mesmo plano. Por isso que eu digo que essa geometria se chama uma geometria quadrada, tá? Todo mundo no mesmo plano. Não é à toa que tem umas pessoas que pensam que a Terra é quadrada porque olham para a superfície e ela é plana, beleza? Mas não significa que a Terra é plana porque a superfície é plana, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, ó, nesse caso, a molécula é plana, tá? E a sua geometria é quadrada. Mas no caso da Terra, não. Pelo amor divino. Então, vamos observar para vocês verem, gente. Ao redor desse xenônio, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas, tá? Que são relacionadas a ligantes. Mas você sabe muito bem que o xenônio, que é da família 8A, tá? O xenônio, que é da família 8A, tem 8 elétrons de valência. Se ele tem 8 elétrons de valência e aqui tem 4, falta representar ainda 4 elétrons. 4 elétrons corresponde, portanto, a 2 nuvens de elétrons não compartilhados. Se eu tenho 4 nuvens eletrônicas e mais 4 elétrons, que são 2 nuvens, 2 pares de elétrons não compartilhados, eu tenho um total de 6 nuvens nesse exemplo. 6 nuvens, mas apenas 4 ligantes. No exemplo de cima, o enxofre, que é da família 6A, tem 6 elétrons de valência. E nesse exemplo eu coloquei 6 ligantes. Portanto, nesse exemplo, ó, eu tenho 6 nuvens, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nuvens e 6 ligantes. Tudo bem? E no exemplo de cima, ó, o que eu tenho? Eu tenho 5 nuvens e 5 ligantes. Tá bom? Vamos lá. Existe uma outra notação, gente, que é importante você conhecer, que eu chamo ela de notação Vésper, tá? Ou VSEPR. Como é que é essa notação? Nós vamos fazer ela para cada um desses exemplos aqui, tá bom? Olha para você ver, ó. Nesse exemplo, eu tenho um átomo central, que eu vou chamar ele de A. E esse átomo central, ó... Ops, não era nesse exemplo que eu queria começar, né? Vamos lá, eu vou começar no exemplo de cima, gente. Eu tenho no exemplo de cima, ó... No exemplo de cima... Aí, virou bagunça. No exemplo de cima, eu tenho um átomo central, que eu vou chamar ele de A. E esse átomo central está ligado, ó, a 2 ligantes. Então, AX2 é a notação Vésper. No exemplo de baixo, eu tenho um átomo central e esse átomo central está ligado a 3 ligantes. Então, portanto, AX3, tá bom? Eu vou só apagar esses riscozinhos aqui para não causar confusão em vocês, tá? Beleza, esse átomo central está ligado a 3 ligantes. No exemplo de baixo, ó, eu tenho um átomo central que está ligado, ó, o átomo central, que está ligado a
dois ligantes, portanto, AX2. E a minha terceira nuvem é um par de elétrons não compartilhado. Então, AX2E é a notação Vésper, tá bom? Próximo exemplo. Eu tenho de novo agora um átomo central. Esse átomo central está ligado a 1, 2, 3, 4 ligantes. Então, esse átomo central está ligado a 4 ligantes. Notação é AX4. Beleza. Próximo exemplo, ó, eu tenho um átomo central de novo, tá? Esse átomo central está ligado a 1, 2, 3 ligantes, portanto, AX3. E a minha quarta nuvem é esse par de elétrons não compartilhados. Então, eu tenho um par de elétrons não compartilhados, ok? No exemplo de baixo, preste bem atenção, eu tenho, ó, um átomo central, e esse átomo central está ligado a dois ligantes, então a notação vai ser AX2, e além desses dois ligantes, eu tenho duas nuvens eletrônicas. Então, portanto, AX2 é de nuvem eletrônica, e são duas nuvens eletrônicas. AX2 é 2. Ô Lucas, dá para fazer isso com essas moléculas que têm mais de 8 elétrons de valência? Claro, tá? Do mesmo jeito, do mesmo raciocínio. Por exemplo, no PCl5, eu tenho um átomo central, tá? Esse átomo central tá ligado com 4 ligantes. Beleza? Não sobra mais nenhuma outra nuvem ao redor do átomo central. Perfeito. No exemplo de baixo agora, eu tenho um átomo central que é o enxofre. Então, esse átomo central está ligado, ó, preste bem atenção, no SF6, esse átomo central está ligado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 nuvens eletrônicas que são ligantes. Então, portanto, a geometria aqui, ó, a notação Vésper, perdão, vai ser AX6. Note que não sobrou par eletrônico no átomo central porque ele só tem 6 elétrons e todos os 6 elétrons foram compartilhados com átomos de flúor. Beleza. No exemplo de baixo eu tenho um átomo de xenônio que vocês sabem, tá? Vocês sabem que esse átomo de xenônio tem 4 elétrons que estão compartilhados, só que o xenônio tem um total de 8 elétrons. Então isso significa que eu tenho mais duas nuvens eletrônicas, que eu representei aqui agora, que são pares eletrônicos não compartilhados, ok? Então preste bem atenção. Eu tenho um átomo central A, que no caso é o xenônio. Esse átomo central está ligado a 2 ligantes, tá bom? Está ligado a 2 ligantes. E além disso, 2 ligantes? Não, gente, não é que eu estou tirando 2 ligantes aqui. Eu tenho 4 ligantes, olha. Tem 4 flúors. Perdão. Então, ó, eu tenho 4 ligantes, né? Tenho 4 flúors. Tá bom? Então, ó, eu tenho 4 ligantes. Então, eu tenho um átomo central ligado a 4 ligantes. E, além disso, ainda sobra 2 pares eletrônicos. Sobra 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Essa geometria que a gente chama de quadrada, ou melhor representando, quadrado planar, tá? Quadrado planar, eu disse que ele é plano, né? Então, o quadrado planar tem notação AX4 é 2, tá? Na tabelinha que eu vou te mandar, tem essa notação Vésper lá. Lembrando que A significa o átomo central. X representa para mim o número de ligantes. E o Ezinho representa o número de pares eletrônicos não compartilhados. Tá bom? Ó, o número de pares eletrônicos não compartilhados.